Esta é a nossa aula número 5, processo do trabalho. A gente hoje vai falar sobre atos e termos processuais, comunicação desses atos processuais, prazos processuais e despesas processuais. Bom, antes da gente começar a falar sobre o que interessa realmente, vamos rememorar o conceito de ato processual. O ato processual é uma espécie do gênero ato jurídico. Lembra quando estudaram ato jurídico lá no direito civil? E vai ser uma ação humana que produz um efeito jurídico em relação ao processo. Então, tudo que as partes, o juiz, praticarem dentro do processo será ato processual. Existe uma divisão classificatória aqui entre ato e termo processual. O termo ele seria um ato praticado por um servidor. Né? O servidor é uma figura auxiliar da justiça, não é o juiz, e ele também pratica, insere no processo alguns termos processuais. Esses termos processuais são as certidões que os servidores apostam no processo, termos de juntada, e também é chamado termo toda vez que uma manifestação que é feita de forma oral é transcrita para a forma escrita para ser juntada ao processo. Então, muitas vezes não, como regra, a prova testemunhal ela é obtida em audiência, o juiz faz as perguntas à testemunha e essa testemunha, essas respostas que a testemunha dá são apontadas pelo juiz em um termo, que é o termo de audiência. Então, nesse termo vão constar todos os depoimentos que foram produzidos ali na instrução processual e o nome termo se refere a isso. Veja que o ato processual praticado é a audiência. E essa audiência ela foi materializada, já que foi feita de forma oral, em um termo escrito para ser juntado ao processo. Ok? Então, o ato processual ele vai produzir efeito jurídico dentro do processo e o termo processual vai ser ou o ato do servidor ou a manifestação escrita de um determinado ato praticado por meio diverso, como é o termo de audiência, como é o termo de reclamação, a atermação, né, da reclamação trabalhista. Todos esses são termos processuais, ok? Tem uma divisão que hoje é bastante relevante em tempos de PJE, que é a diferença entre ato de sistema e ato de processo. Veja, com o PJE, a justiça ela ficou disponível para as partes 24 horas por dia. Qualquer momento do dia, o advogado pode pegar o seu certificado digital, acessar o sistema PJE e ali analisar todos os processos que tramitam na vara do trabalho que estão aí designados para ele. E isto fez com que o advogado, além de analisar esses processos, pudesse também praticar alguns atos, ou seja, operar o sistema de uma determinada forma para que aquela finalidade ali ela seja alcançada. Então, por exemplo, quando a empresa ela é citada para se defender uma reclamação trabalhista e tem que apresentar a sua defesa, essa defesa ela deve ser apresentada como regra, porque a CLT não mudou nisso ainda, até antes do momento de início da audiência. Ela deve ser anexada ao sistema. E aí, a apresentação formal da defesa, ou seja, o momento que o juiz vai recebê-la da parte, é na audiência após a frustração da primeira tentativa de conciliação. Então percebam, o advogado, para juntar a defesa no sistema PJE, tem que ser feito antes da audiência, ele pratica um ato de sistema. Por que um ato de sistema? Porque ele somente operou o sistema de acordo com a finalidade que ele quis alcançar. Esse ato de sistema ele vai virar um ato de processo no momento que o juiz chancelar aquele ato. Então, quando o juiz receber essa defesa, que o momento oportuno é somente após a frustração da primeira tentativa de conciliação, como a gente vai ver, aí sim o ato de processo foi praticado. Aí sim a defesa, a resposta do réu, ela foi oferecida. Isso é extremamente relevante para fixar um marco temporal da possibilidade do trabalhador, por exemplo, desistir da ação antes da apresentação dessa defesa, como a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Então existe hoje, atualmente essa distinção
entre o ato de sistema e o ato de processo. O ato de sistema é aquele que a parte pratica operando o sistema, mas às vezes, para que esse ato de sistema se torne um ato de processo, precise aí que o juiz chancele, ok? Agora a gente vai falar sobre a comunicação desses atos processuais. E inicialmente a gente tem que fazer uma ressalva, principalmente para quem estudou mais, se dedicou mais ao estudo do processo civil, processo comum, vai perceber que aqui na CLT, na parte que fala aqui do processo trabalhista, a gente tem uma atecnia considerável com relação à utilização das expressões citação, intimação, notificação, aqui ao longo dos artigos que falam sobre o processo do trabalho. Tecnicamente, citação é quando a parte ou o interessado é chamado para o processo, ou seja, é o primeiro momento que a parte vai ter ciência daquele processo ali, vai ser por meio da citação. É a notificação inicial, né? É quando aquela pessoa ela tem ciência que contra ela tramita uma ação ou que algum interesse dela está sendo analisado naquela ação, e aí essa citação ela é um ato solene, formal, que recebe esse nome porque é a primeira vez que a parte é chamada ao processo. A intimação seria o quê? Seria quando a parte fica sabendo de algum ato praticado ao longo desse processo, ok? E notificação seria uma comunicação para um evento futuro que acontecerá dentro do processo. Essa aí é a utilização técnica dessas expressões. Mas como eu falei, a CLT, na parte que fala do processo, ela mistura. Né? A palavra citação, por exemplo, ela só vai aparecer ali quando a CLT já reformada for falar sobre o procedimento sumaríssimo, ali no 852B, e também lá na execução, quando ela vai falar que o devedor ele deve ser citado para pagar em 48 horas. São casos de citação, sim, né? Mas a notificação inicial, que é a citação por excelência, ele não chama de citação, ele chama de notificação. E todas as outras comunicações, quando ele quer se referir ao longo da CLT, ele vai chamar de notificação. Então, a não ser quando ele fala lá sobre as testemunhas, também ele usa a expressão intimação, mas a regra é que a CLT use a expressão notificação. Na verdade, do ponto de vista prático, não vai fazer diferença alguma. Tá? Então, ela usando notificação, ou intimação, ou citação, você tem que saber, pelo momento que o ato deve ser praticado, a que ele se refere. Mas os efeitos vão ser os mesmos, ou seja, o juiz ele vai ter a obrigação, ele vai estar determinando que a parte ali tenha ciência sobre alguma coisa que está acontecendo naquele processo, seja inicialmente, como é o caso da citação, por meio da notificação inaugural, como é chamada aqui no processo de trabalho, seja para tomar ciência aí dos diversos outros atos processuais que foram praticados ao longo da tramitação do processo, ok? Aqui na Justiça do Trabalho, a regra é que a notificação, vou usar essa expressão, tá? É que a notificação ela sempre seja feita pela via postal. Essa é a regra. E, a par dessa regra, o TST editou essa tal súmula 16 aí, que vai dizer que pressupõe-se entregues, veja só, pressupõe-se entregues as notificações 48 horas depois de postadas. Então, num país continental como o Brasil, existe essa súmula que presume que a notificação, o correio consegue entregar uma notificação postada em 48 horas. Essa súmula e esse entendimento ele não é aleatório, existe uma lógica por trás disso. A lógica é a seguinte, é que, como a gente já viu quando tratou da competência, o que se espera é que as ações elas sejam ajuizadas nos locais onde a empresa mantém frente de serviço, ou seja, no local onde o trabalhador prestou o serviço para a empresa. E aí, se aquela empresa está prestando serviço, está contratando pessoas para prestar serviço naquele local, supõe-se que ela tem uma sede ali naquele local. E por isso, como a postagem seria na mesma cidade, ou uma cidade vizinha pela justiça, né, aonde aquela empresa fica,
faria sentido que o Correio conseguisse entregar nessas 48 horas. Mas a gente sabe que hoje as empresas e a economia está muito mais complexa do que quando a CLT ela foi idealizada. E empresas que têm sede em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, em vários outros lugares mais distantes, por exemplo, do que aqui o Pará, elas têm frentes de trabalho aqui, apesar de suas sedes serem, seus domicílios, né, serem em outros locais. E aí realmente fica inviabilizado o cumprimento desse prazo de 48 horas para que o Correio entregue a notificação. Em todo caso, como a audiência dificilmente é marcada para um período tão próximo, esse prazo acaba sendo meio que apenas, essa súmula acaba sendo meio que apenas formal, porque na prática, apesar da notificação ser entregue com mais de 48 horas, ela ainda chega a tempo da empresa poder tomar ciência do processo e apresentar a sua defesa. Então, essa súmula ela só realmente é usada quando há controvérsias aí se a empresa foi notificada, não foi. E o principal dela não é nem a questão do prazo das 48 horas, é a presunção de que a notificação ela é entregue. Porque aí, presumindo se entrega a notificação, o juiz vai ter uma segurança para fazer o processo andar. Pode até ser que a notificação não tenha sido entregue, mas nos termos dessa súmula, quem vai ter o ônus de comprovar isso vai ser a empresa. Então, ou o destinatário. Né? O destinatário vai ter que provar para o juiz que não recebeu aquela notificação sobre aquele processo, sobre aquele ato processual que ele precisava praticar. Ok? Então, a regra é que essa notificação da Justiça do Trabalho ela seja pela via postal. Notificação inaugural. E tem uma outra característica muito importante dessa notificação inaugural da Justiça do Trabalho, é que ela é um ato automático. Como assim um ato automático? O servidor responsável por receber as petições iniciais, né, as reclamações, ele já tem uma ordem expressa da CLT para que também em 48 horas faça a expedição dessa notificação. Então o processo, ao contrário do cível, por exemplo, ele não vai para o juiz fazer aquele juízo, aquele saneamento, aquela análise ali da petição inicial, e só depois, se tiver tudo regular, despachar determinando a citação, o famoso CITES, né? Não tem isso no processo de trabalho. Na hora que o processo chega na distribuição, que agora não é mais na distribuição, né? Processo eletrônico, o processo já vai, a distribuição ela é automática, o processo já vai direto para a vara. Na hora que o servidor da vara, responsável por isso, recebe esse processo, ele já expede a notificação para a empresa, independentemente da sorte que a petição inicial vai ter aí ao longo do processo. Então, é regra que a notificação ela saia antes mesmo do juiz tomar conhecimento que aquele processo está tramitando ali na vara dele, porque há uma ordem expressa da CLT no artigo 841 para que o servidor responsável por isso faça, ok? Então essa é uma diferença muito importante no processo do trabalho. E a consequência prática disso é que às vezes o juiz ele só vai olhar o processo, só vai ter contato com o processo no momento da audiência. Essa notificação inaugural ela já é para a audiência, porque a pauta de audiências da Justiça do Trabalho ela é uma pauta automática. A gente faz a programação lá no sistema, quantas audiências quer por dia, o intervalo, e o sistema ele vai marcando automaticamente à medida que os processos vão entrando. E aí as notificações que saem já são para essas audiências. E no dia da audiência o juiz recebe o processo, olha, vê a petição inicial, vê se está tudo certo, vê se ela presta os requisitos e se tiver tudo ok, dá andamento à reclamação. O que é que a gente faz na prática, né, para otimizar essa rotina? A gente cria, normalmente as varas todas criam checklists. A gente prepara lá uma série de questões que o servidor responsável pela emissão das notificações deve verificar antes de emitir essa notificação, e aí ele consegue verificar se tem algum problema ali na petição inicial. Se veio sem procuração, se veio sem cálculo, se veio faltando algum pedido. Enfim, se tem algum problema na petição inicial, numa análise rápida, o servidor consegue observar isso e, antes de enviar essa notificação, para que a gente não perca tempo e nem gaste recursos à toa, ele manda o processo para o juiz analisar e despachar para a parte poder corrigir o eventual problema que a petição inicial tem. Então, na prática, o que ocorre esse controle, feito pelo servidor em parceria com o juiz, mas se fosse seguir literalmente o que está na CLT, esse controle só seria feito aí pelo magistrado no momento da audiência. E essa notificação sairia em 48 horas, independentemente de qualquer análise. Ok? Então essa é uma distinção muito importante entre a citação, né, notificação inaugural aqui da Justiça do Trabalho e a citação lá do processo comum, que não tem o CITES no despacho inicial. Aí o processo começa,
a empresa, o devedor, a parte ré ela é notificada para se defender no processo, tem audiência, o processo vai tramitar normal. As demais comunicações que o juiz precise fazer às partes, ela vai se dar por meio de uma ferramenta chamada Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Ele substituiu, né, aquele diário oficial que era publicado todos os dias em papel e tal, e esse Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, ele é publicado todos os dias, mas não de forma física, né? Ele é eletrônico. O site do TST disponibiliza essas edições, todos os dias é publicado o Diário Eletrônico, cada regional tem o seu arquivozinho lá, publicado neste portal do TST, que é o DRJT, e ali os advogados podem acompanhar todas as publicações que saíram nos processos que estão sob o seu cuidado. Aí vai sair na publicação o número do processo, o nome da parte e o nome do advogado. A OAB, né, tem um serviço de push que já faz essa verificação automática com as ferramentas de busca que eles têm lá e já encaminha para os advogados essas publicações. Não só a OAB, mas também existem empresas especializadas em fazer este tipo de trabalho. Okay? Se por acaso a parte destinatária de uma determinada comunicação processual, de uma determinada notificação, ela não puder ser localizada, ou seja, se a outra parte ignora a localização dela, o domicílio, o endereço, e o juiz não sabe, não tem conhecimento de outro endereço onde ela possa ser encontrada, o juiz vai poder deferir a notificação por edital. Esse edital vai ser um ato praticado pelo magistrado ou por delegação também pelo servidor, e ele vai ser publicado também nesse Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Algumas varas também têm o costume de afixar esse edital num quadro de avisos na frente do fórum. Então o edital ele sai também no Diário Eletrônico e serve quando a parte ela não foi localizada, o seu endereço não é de conhecimento de ninguém, nem da parte nem do juízo. Então, para cumprir a formalidade e fazer o processo andar, o juiz expede esse edital, ok? O PJE possibilitou também que as partes pudessem ser notificadas pelo próprio sistema PJE. E aí, se for observar essa notificação do sistema PJE, a gente vai ter que também observar algumas regrinhas previstas lá na lei do processo eletrônico, que é a lei 11.419, eu acho. Depois eu vou confirmar com vocês. É isso mesmo, lei 11.419. E essa lei ela vai estabelecer justamente que quando essa notificação for feita pelo sistema, existirá um prazo, vamos chamar de prazo cautelar, né? Prazo de segurança, de 10 dias, para que a parte a que a notificação se destina possa ter acesso a essa notificação. Então é assim, o juiz expede a notificação cai lá na caixa de entrada dessa parte, no próprio sistema PJE, e aí essa parte ela tem 10 dias para abrir essa notificação. Do dia que ela abrir a notificação, aí a gente começa a contar o prazo. Depois eu vou mostrar como é que conta o prazo, tá? Mas vamos supor, se eu mando a notificação hoje e a pessoa abre hoje, o prazo já vai ter início, né, hoje. A contagem do prazo é no dia seguinte, mas o prazo tem início hoje. Se por acaso ele deixa para fazer isso no segundo dia após o recebimento da notificação, o prazo só vai começar então, né, depois desses 2 dias. E aí o sistema vai esperar para sempre ele receber a notificação? Não. Essa lei 11.419, ela fala que o sistema espera 10 dias a pessoa abrir a notificação. Se a pessoa não abrir a notificação nesses 10 dias, o sistema ele vai confirmar automaticamente essa notificação e a pessoa ela vai estar intimada daquele dia em diante. E aí, depois desse dia, vai começar o prazo que foi consignado nessa notificação. Se o prazo é de 5 dias, 10 dias, 8 dias, e aí vai começar a correr o prazo normal. Então, pelo sistema, também é possível fazer essas notificações. O que se está trabalhando hoje é que as empresas, principalmente aquelas grandes empresas, grandes litigantes, elas façam esse cadastro no PJE prévio para que a Justiça consiga fazer essas notificações pelo sistema, como faz com relação à Fazenda Pública. A Fazenda Pública hoje ela é quase toda notificada direto pelo sistema. Essa notificação pelo sistema atende aquele requisito
da intimação pessoal, né, que a Fazenda Pública tem essa prerrogativa, e aí a administração pública, em quase totalidade, já recebe notificações pelo sistema. E o que se está tentando fazer hoje, o CNJ está encampando isso, é que as empresas, pessoas jurídicas, tenham também esse cadastro no sistema e acompanhem eventuais notificações que chegarem por meio do sistema. Quando não é possível notificar por diário, notificar por correio, mas as partes sabem onde aquela parte está, mas de repente o local não é servido pelos correios, fica na zona rural, enfim, há alguma dificuldade para que se atenda à regra de encaminhar a notificação pela via postal, o juiz ele pode, apesar de não haver expressa previsão legal, né, ele pode determinar que o ato seja praticado por um oficial de justiça. E, na verdade, apesar disso ser exceção, o que a gente vê na prática é que, como a qualidade do serviço de entrega, principalmente em regiões como a nossa, é muito precária, o oficial de justiça acaba pegando para si quase toda a tarefa de intimar as partes. Então, várias notificações elas são entregues diretamente pelo oficial de justiça, que na verdade não deveria ser, porque o oficial de justiça é um profissional do direito, né, que tem a função principal de ajudar o juiz a conduzir bem a execução na questão das penhoras, das avaliações, mas é um efeito colateral da precariedade do nosso sistema postal e que acaba sobrecarregando os oficiais de justiça também com essa tarefa de cumprir essas notificações. E aí, além disso, principalmente agora no contexto da pandemia, tem se admitido a utilização de outros meios eletrônicos para que essas notificações elas sejam entregues. Por exemplo, hoje os juízes admitem notificações entregues pelo WhatsApp, notificações entregues por e-mail, desde que, no caso aí, o oficial de justiça ou o servidor, ele certifique nos autos e tenha confirmação de que o ato foi praticado com sucesso. A parte recebeu corretamente ali aqueles arquivos e aquela notificação que foi endereçada a ela por meio eletrônico. Então também é possível fazer essa comunicação de atos pelo meio eletrônico. A comunicação dos atos processuais é extremamente importante e é essencial para que o processo se desenvolva validamente, que ela seja feita de forma correta. E uma das principais consequências da comunicação correta do ato processual, dos atos processuais, é que quase sempre elas dão início à contagem dos prazos processuais. Então, o prazo processual vai ser o quê? Vai ser o período de tempo em que um ato processual pode ser validamente praticado. Geralmente esse prazo começa após a comunicação de um determinado ato ou da provocação da parte pelo juízo. Então, mas uma vez começado o prazo, é nesse intervalo de tempo que a parte vai dispor, é ele que ela vai dispor para poder praticar o ato processual que lhe cabe, ok? Então, a título de conceituação, a gente poderia dizer que o prazo processual é o período de tempo em que um ato processual pode ser validamente praticado. Por que validamente praticado? Porque em alguns casos, quando esse prazo processual ele escoa, ele acaba e a parte não pratica o ato que deveria praticar, ocorre o fenômeno que a gente vai ver daqui a pouco da preclusão. Então, esse assunto aqui é extremamente importante para a vida prática do profissional de direito. O profissional de direito pode perder tudo, só não pode perder o prazo, ok? Existem várias classificações para os prazos, né? Então, por exemplo, a gente pode classificar os prazos em prazos próprios e prazos impróprios. Os prazos próprios vão ser aqueles fixados para as partes e que, se ela não observa esse prazo, vai ocorrer a tal preclusão, né? Preclusão, adiantando, é a perda do direito de praticar o ato. Então, o prazo próprio seria aquele prazo de verdade, aquele prazo que tem mesmo que ser observado. Porque se ele não for observado, o que a parte poderia fazer naquele intervalo de tempo, ela vai perder o direito de fazer. O prazo impróprio, ao contrário, são prazos fixados para o juiz, para os auxiliares da justiça, e que se eles não observam, não vai acontecer uma preclusão dentro do processo. Eles não vão ser impedidos de praticar o prazo depois. O que vai acontecer, o que pode acontecer é uma sanção administrativa, né? Ele praticar uma infração administrativa e aí ter consequências administrativas. Mas, do ponto de vista processual, o ato vai poder ser praticado mesmo fora do tempo.
Por exemplo, o juiz ele tem 30 dias para proferir a sentença no processo. Se por acaso ele atrasa, ele publica a sentença, sei lá, com 60 dias, a sentença ainda vai valer, vai ser uma sentença legítima. Não vai ter problema algum essa questão do tempo sobre a validade dessa sentença. O que é que pode acontecer para o juiz? Ele pode ter sanções administrativas, pode perder a possibilidade de participar de concurso de promoção, de remoção, enfim. Ele pode ter aí uma série de prejuízos administrativos na vida profissional dele, mas o processo não vai ser afetado por essa perda do prazo por parte do juiz. De igual forma, o servidor, por exemplo, ele tem 24 horas para fazer conclusos ao juiz as petições e 5 dias para cumprir as determinações que o juiz proferir dentro do processo. Então, se ele faz, em vez de fazer em 5 dias, ele faz em 6 dias, 7 dias, 8 dias, ele está sujeito a sanções administrativas, porque ele responde, né, pelo que ele deixa de fazer, mas o processo em si não vai ter qualquer nulidade, não vai ter qualquer problema se esse ato for praticado a destempo. Por isso o nome é prazo impróprio. Uma outra classificação é o prazo dilatório e o prazo peremptório. O prazo dilatório é aquele prazo que é possível haver uma flexibilização. E o prazo peremptório ou fatal é aquele que não é possível ser prorrogado, ou pelo juiz ou por convenção das partes. Isso aqui é uma questão muito interessante, porque a CLT reformada, ela alterou essa questão aqui do prazo recursal. Ela era um prazo estritamente peremptório, não se dilatava o prazo recursal, era 8 dias e pronto. E agora, pela nova redação do 775, o juiz ele pode, dependendo do que acontecer no processo, flexibilizar esse prazo de recurso, ok? Desde que trate de forma igual, obviamente, as duas partes. Então, prazo dilatório é aquele que pode ser flexibilizado, prazo peremptório é aquele que não pode ser flexibilizado. E agora a gente chega num assunto mais importante aqui quando a gente fala de prazo, que é a contagem dos prazos. Houve uma mudança séria também aqui neste artigo 775, 774, 775, né, sobre a contagem dos prazos, porque até antes da reforma, os prazos eles eram contados em dias corridos. Veja, sempre foi contado em dias corridos. O CPC, em 2015, ele alterou a regra dos dias corridos para que os prazos passassem a ser contados em dias úteis. Porém, quando esse CPC entrou em vigor, em 2016, né, o TST e os juízes do trabalho como um todo entenderam que não se aplicava à Justiça do Trabalho essa contagem em dias úteis, porque feriria aí a celeridade tão estimada pela Justiça do Trabalho. Porém, e aí não vingou, não era aplicada a contagem dos prazos em dias úteis na Justiça do Trabalho. Porém, em 2017, quando veio a reforma trabalhista, aí o legislador expandiu essa regra especificamente para o processo de trabalho, alterando aí a redação do artigo 775 e dizendo expressamente que os prazos da CLT serão contados em dias úteis. Da CLT não, do processo de trabalho serão contados em dias úteis. Tá? E a regra continuou para dizer que vai se excluir o dia de começo e vai se incluir o dia de vencimento, porque é um prazo processual. Prazos processuais, como regra, são contados dessa forma. Né? É diferente de prazos, por exemplo, de direito material, em que o dia de início ele é contado. Lembra lá do como é que se conta prazo no direito penal. Né? O dia de início ele é incluído. Aqui no processo, o dia de início ele não é incluído. É como se fosse o dia do susto. Né? Mas o dia do final, o último dia, ele é incluído no prazo. E aí a gente vai fazer a contagem desse prazo. O prazo, ele começa... Para a gente fixar bem isso, a gente tem que ter em mente dois eventos. Né? O dia do susto, ou seja, o dia que você sabe que o prazo vai começar, e o dia que o prazo efetivamente começa. Então, por exemplo, se chega um oficial de justiça lá na empresa, notificando ela que a sentença foi proferida, ela foi notificada ali na segunda-feira, ou seja, ela pegou o susto ali na segunda-feira, nesse dia não vai contar prazo nenhum para ela. O prazo de 8 dias que ela tem para recorrer vai começar a contar na terça-feira.
Então, o dia 1 do prazo de 8 dias vai ser a terça-feira, o dia útil imediatamente subsequente ao dia do susto, ao dia da notificação. Ok? Isso se a notificação for feita por oficial de justiça ou se ela for feita por correio, que é a regra, né? Se essa notificação ela for feita por diário eletrônico, tem uma questãozinha a mais aí, um temperinho a mais. Por quê? Porque o diário eletrônico, a gente vai ver isso na aula prática, eu vou mostrar um diário eletrônico para vocês na aula prática. O diário eletrônico ele tem duas datas. Ele tem a data de divulgação e tem a data de publicação. O que é que significa isso? A data de divulgação é o dia que o sistema do diário eletrônico recebeu ali as notificações da justiça, das diversas varas, organizou o PDF e colocou o PDF no sistema. Esse foi o dia da divulgação, o dia que o PDF ficou pronto. Esse dia não é o dia do susto. Quando a gente fala de diário eletrônico, o dia do susto é o dia da publicação. Então tem o dia da divulgação, que é o dia que sai o PDF, é o dia que sai o diário. O dia seguinte, o dia útil seguinte, é o dia da publicação. E aí o dia da publicação vai ser o dia do susto. O prazo vai começar quando? Vai começar no dia seguinte ao da publicação. Então, quando a gente fala de publicação pelo diário eletrônico, a gente tem 3 datas. Data da divulgação, data da publicação e data do início do prazo. Ok? Muito importante isso, porque é bem diferente quando a gente está falando da notificação pelo correio ou pelo oficial de justiça, que aí só tem 2, que é o dia do susto, ou seja, como se fosse a publicação, e o dia do início do prazo. No diário eletrônico a gente tem 3 datas importantes, que é a data da divulgação, a data da publicação e a data do início efetivo do prazo. Ok? E aí esse prazo vai se contar nos dias úteis, lembrando que se tiver algum feriado, né, ou um final de semana aí no meio desse prazo, o prazo vai ser suspenso, ou seja, ele vai parar de correr. Quando acabar essa hipótese de suspensão, ele vai voltar a correr por quantos dias ainda faltarem. Então, por exemplo, um prazo de 8 dias, que a parte que foi divulgado no diário eletrônico da segunda-feira, como é que a gente conta? A gente conta assim, ó, foi divulgado na segunda-feira, então foi publicado na terça-feira e começou na quarta-feira. Aí na quarta é o dia 1, então quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Opa, errei tudo já. Então quarta é o dia 1, quarta, quinta, sexta, aí pula o sábado, pula o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vai acabar, o último dia vai ser na outra sexta. Ok? E esse é o último dia que a parte tem para praticar esse ato. Considerando essa divulgação no diário eletrônico na segunda-feira. Veja que quando houve o final de semana aí no meio, o que aconteceu? O prazo parou de correr e voltou a correr considerando os dias que já tinham corrido. Então o prazo não começou novamente. Por isso que a gente diz que é a hipótese de suspensão de prazo. É diferente quando há a interrupção do prazo. Vamos supor que a empresa recebe essa notificação aí da sentença, ou seja, ela tem 8 dias para apresentar o recurso, e aí, em algum momento aí desses 8 dias, a outra parte, ou ela mesma, em vez de apresentar o recurso, apresenta embargos de declaração. Ela precisa que o juiz aperfeiçoe a sentença dele antes dela apresentar de fato o recurso, se ela tiver interesse nisso. Aí, nesse caso, quando o juiz ele recebe embargos de declaração na sentença dele, ele vai ter que proferir uma sentença de embargo de declaração. Aí aquele prazo de antes do recurso ordinário, que a empresa já estava ciente, ele vai ser interrompido. E quando eu falo interrompido, significa que o que aconteceu até aquele dia ali simplesmente vai ser esquecido, e quando o juiz proferir essa nova sentença de embargo de declaração, ele vai ter que notificar novamente essa parte, e aí vai começar de novo, do zero, o prazo de 8 dias para ela recorrer. Ok? Então, é a hipótese de interrupção dos prazos. Tem que ter cuidado quando a intimação ela cair, por exemplo, num sábado. Imagina que o oficial de justiça passou a semana toda indo lá na casa da pessoa e não achou. E aí, o único dia que ele conseguiu achar a pessoa foi no sábado. Como é que faz? Né? Se essa intimação ocorrer no sábado, o dia do susto,
né, o dia da ciência não vai ser o sábado, vai ser o primeiro dia útil subsequente. Então, tudo que é feito no sábado, no domingo, considera-se praticado no primeiro dia útil subsequente, na segunda-feira. Então, nesse caso aqui, o dia do susto vai ser a segunda-feira e o dia do início vai ser a terça-feira, apesar dele ter sido notificado no sábado. Ok? Então, isso é uma questão interessante, né? Porque na prática acontece demais. E veja, o CPC, lá no artigo 229, ele tem uma regra, né, que ele confere, ele autoriza que quando as partes estiverem litisconsórcio e essas partes estiverem representadas por advogados diferentes, de escritórios diferentes, os prazos vão ser em dobro. Veja, essa regra do 229 ela não se aplica aqui no processo de trabalho. Então, é muito comum, por exemplo, que o trabalhador ele processe mais de uma empresa, seja porque é grupo econômico, seja porque é relação de terceirização, enfim. É normal que tenha mais de uma empresa no polo passivo da ação, mas os prazos não vão ser em dobro em razão disso, mesmo que elas estejam representadas por advogados diferentes. Ok? Então, esse 229 do CPC não se aplica aqui no processo do trabalho. Ok? Pois bem, o PJE, que é o nosso sistema, né, por excelência que a gente usa para fazer os processos da justiça andarem, ele está disponível lá para as partes 24 horas. Né? Toda hora que o advogado quiser, ele pode ir lá praticar o ato dele e aí ele vai ter atendido o prazo. Por isso que a Lei 11.409, aquela lei dos atos eletrônicos, né, quando ela definiu o funcionamento desses sistemas eletrônicos, ela disse lá, ela deixou claro que o prazo poderia ser praticado até as 23 horas, 59 minutos, 59 segundos do último dia. Porque antes a regra era que o prazo deveria ser praticado no horário forense. Então, se aqui em Marabá, por exemplo, a distribuição ela funciona até as 18. E aí, se fosse usar a regra antiga do processo físico de papel, a hora limite para a prática do ato seria às 18 horas do último dia do prazo. Passou disso, a parte perdeu aí o direito de praticar o ato, precluiu para ela esse prazo, esse direito. Aí, no processo eletrônico não faz sentido, né? Já que o sistema está funcionando 24 horas, por que eu vou limitar a utilização dele às partes apenas ao horário que a justiça funciona? Não faz sentido nenhum isso. Então, essa lei 11.409 disse que eles poderiam ser praticados até a meia-noite do último dia, ok? E isso trouxe um problema, né? Porque imagine vocês, não é o caso de vocês, tá? Mas vamos supor aquele advogado um pouco mais desorganizado, ele deixa para fazer o prazo que ele tem para entregar. Isso não acontece muito, tá? Não acontece. Ele deixa para entregar aquele prazo que ele tem para fazer hoje às 23 horas e 30 minutos, né? Então ele vai deixando, vai procrastinando, chega lá 23 horas e 30, ele está lá terminando, 23 horas e 50 ele termina e acessa o sistema e vai acessar o sistema para enviar para o processo aquela petição dele, para atender aquele prazo. E aí quando ele abre o sistema PJE ele está fora do ar, né? Ele não acessa, ele não abre. Aconteceu algum problema, alguma falha no sistema e o sistema caiu. E agora? Como é que esse advogado vai fazer? Tá? Quais são as regras que a gente tem para quando o PJE ele cai, quando ocorre queda no sistema PJE? A regra, ela está lá, né, nessa lei 11.409 e também na resolução do PJE, que, salvo engano, é a resolução 187 de 2017, ou 185 de 2017, e ele vai dizer o seguinte, olha, ocorrendo indisponibilidade do sistema por motivo técnico entre 6 da manhã e 23 horas, por mais de 60 minutos, o prazo é prorrogado para o próximo dia útil. Então vamos lá. Chegou o último dia do prazo, o sistema cai meia hora ao meio-dia. Esse prazo vai ser prorrogado? Não. Ele vai acontecer naquele mesmo dia. Não vai ser prorrogado. Mas, supondo que o sistema caia por 2 horas,
de 1 hora da tarde até 3 horas da tarde. Veja, o advogado ele poderia ter praticado o ato antes e poderia ter praticado o ato depois dessa queda. Mas o legislador escolheu que nesses casos o PJE ele vai quando ele cai por mais de 60 minutos, entre 6 da manhã e 23 horas, aí o prazo fica prorrogado para o próximo dia útil. E se esse problema ocorrer entre 23 horas e meia-noite, independente de quanto tempo esse sistema fique fora do ar, o prazo vai ser prorrogado. Então o PJE, quando deu 23h40, caiu. E aí 23h41 ele voltou, ficou só 1 minuto fora. Neste caso, fica autorizada a prorrogação do prazo para o próximo dia útil. Então, o que é que vocês acham? Se o legislador ele teve o cuidado de se preocupar com essa ocorrência entre 23 e 24, talvez isso não seja tão incomum como eu estava dizendo anteriormente. Né? Enfim, essa é a regra. E se por acaso essa queda acontecer entre meia-noite e 6 da manhã, não vai ter suspensão nenhuma de prazo por qualquer motivo que seja, tá bom? Então, é muito importante saber essas regras de indisponibilidade. Como é que o advogado prova isso? Ele prova assim, toda vez que o sistema cai, né, é automático isso, toda vez que o sistema cai, ele fica indisponível, há a expedição de uma certidão. E aí, quando o sistema volta, essa certidão ela fica lá na página inicial do PJE, que é a certidão de indisponibilidade do sistema. Então, ela vai aparecer lá, o advogado vai pegar essa certidão e vai juntar, né, obviamente, vai mostrar ao juiz que o sistema estava indisponível e aí ele vai poder praticar aquele ato até o dia útil subsequente. Ok? Então, muito importante saber as regras para o prazo quando ocorre queda do sistema PJE. E isso tudo é importante por quê? Porque, senão, a parte está sujeita a um fenômeno chamado preclusão. Né? Especificamente, na questão dos prazos, a gente tem a preclusão temporal. Preclusão é a perda do direito de praticar um ato dentro do processo. Significa que eu perdi o processo? Não. Significa que você não pode mais praticar aquele ato que você poderia praticar naquele intervalo de tempo. Por quê? Porque o tempo passou, no caso aqui da nossa preclusão temporal. Existem outros tipos de preclusão, tá? Que é a preclusão lógica, que é quando você pratica um ato e depois quer praticar outro ato logicamente incompatível com aquele primeiro. E tem também a preclusão consumativa, que é quando você simplesmente pratica o ato. Ou seja, se você praticou o ato, você não pode praticar novamente. Você precluiu no seu direito porque você consumou a prática daquele ato. Na prática, significa o que isso? Significa que se você apresenta uma defesa no processo, você não pode ir lá depois apresentar outra defesa, mesmo que ainda esteja dentro do prazo na questão do tempo. Se você apresenta um recurso, você não pode ir lá e dizer para o juiz, olha, não quero que você aceite, considere esse recurso, considere esse daqui, porque esse aqui é o que vale. Sendo que você tinha já praticado o ato de recorrer anteriormente. Então aí ocorre a preclusão consumativa. E tem alguns poucos casos em que ocorre a preclusão punitiva, que é quando a lei, a título de punição, caça, né, proíbe a parte de praticar determinado ato. Tá? Então, esses aí são os tipos de preclusão que a gente tem. Lógica, temporal, consumativa e punitiva. Para efeito de prazo, as duas mais importantes são a temporal e a consumativa. A temporal, você tem que praticar o prazo dentro do tempo que foi estabelecido, considerando esses critérios, essas regras todas de contagem que a gente já viu, porque senão vai precluir para você o direito de praticá-lo. E a consumativa, por que é importante? Porque se você pratica um ato, mesmo que você esteja ainda dentro do seu prazo, você não vai mais poder fazer nada, porque você já praticou. Ok? Esse último tema que a gente vai tratar agora, ele ficou um pouco meio perdido aqui na organização das aulas, mas vou encaixar ele aqui para a gente já matar essa questão, tá? Que são as despesas processuais. Aqui a gente tem um pouquinho de diferença com relação ao processo comum lá do civil, tá? A primeira despesa e mais importante, não mais importante, tá? Mas a mais corriqueira que acontece no processo são as custas processuais. Então veja, a justiça ela não é necessariamente gratuita, ela pode ser gratuita
para aqueles que assim precisarem. Mas, como regra, para você movimentar o Poder Judiciário, você tem que pagar custas para que o Estado cumpra aí esse trabalho. É como se fosse uma taxa mesmo, assim, né? Mas a gente chama de custas. No processo comum, qual é a regra? Que as custas elas sejam antecipadas. Para você provocar o juiz, você já vai lá, pergunta lá ao contador, no próprio site já tem as tabelas, né? Você faz a conta lá, de acordo com o valor da causa, vê quanto é que o Estado exige de custas para você propor aquela ação, recolhe essas custas, junta lá com a petição inicial e aí o seu processo vai poder começar a caminhar. No processo de trabalho, as custas não são prévias, elas são ao final, ok? Ou ao final mesmo da demanda, ou quando o juiz profere sentença e você deseja recorrer dessa sentença. Então, esses aí são os momentos que você tem que pagar essas custas. As custas no processo de trabalho, como regra, elas são equivalentes a 2% do valor da causa. Tá? Então, o juiz ele calcula o valor da causa, né? Ou o valor da condenação, geralmente é com base no valor da condenação, porque como é depois, aí já tem a sentença, já tem o valor que foi condenado e tudo, então é 2% desse valor. E a regra hoje, depois da reforma, é que esse valor de 2%, que antes não tinha limite, tenha hoje um limite, que é de 4 vezes o limite máximo do benefício do RGPS. Então o RGPS hoje está por volta aí de R$6.000, né? Então 4 vezes R$6.000 seria o valor máximo de custas que uma parte poderia ser condenada aqui na Justiça do Trabalho. Já teve notícia aí de ações, né, que só de custas a empresa foi condenada a pagar 11, 12, 13 milhões de reais. Né? Então hoje, na reforma, isso não é mais possível. Tem esse limite máximo para ser observado aí na apuração dessas custas. O limite mínimo vai ser R$10,64, que é o valor lá, que é o mínimo que se pode recolher por meio da GRU, que é a guia que se usa para recolher essas custas aí para a União. E as custas são pagas para a União, porque a Justiça do Trabalho é uma justiça federal. Né? Quando você procura lá a Justiça Comum, essas custas da Justiça Comum elas são para o Estado, para os cofres do Estado. Aqui, no caso, as custas vão ser recolhidas para a União. Além dessas custas de 2%, que aplica-se sobre todas as causas, existem outras custas específicas, de acordo com os atos que a pessoa precise que a justiça pratique ou as fases que o processo vai tramitar. Então, por exemplo, no artigo 789-A, tem lá uma lista de atos e situações, né, que ensejam também o pagamento dessas custas, mas sempre ao final, tá? Sempre ao final, nunca de forma prévia. Como regra, essas custas elas não eram cobradas aos beneficiários da justiça gratuita. Né? Então, o cara que tinha lá deferido o benefício da justiça gratuita não pagava custo nenhum. Hoje em dia isso mudou um pouco, tá? Isso mudou um pouco. Obviamente em função da reforma. Né? Primeiro, como a gente já discutiu, a própria noção de gratuidade da justiça está bem mitigada, ou seja, só teria direito que atendesse aquele critério objetivo de 40%, né, do teto do RGPS. Mas além disso, existem algumas situações que a lei nova trouxe com relação às custas, por exemplo, quando o trabalhador falta à audiência inaugural. A gente vai ver isso, tá? Mas quando o trabalhador falta à audiência inaugural, a consequência que ele recebe, a punição que ele recebe, vai ser hoje. Antes era como? Antes ele só arquivava o processo. Então o processo era arquivado, acabava ali, ele tinha que entrar novamente com a ação. Se ele fizesse isso 2 vezes, na verdade 3 vezes, desse causa ao arquivamento por 3 vezes, aí ele pegava um gancho lá, que era a preempção, ficava 6 meses sem poder ajuizar a ação. Hoje piorou isso. Hoje a questão não é somente essa, de ficar sem poder ajuizar. A questão é pecuniária. Quando o trabalhador ele falta à audiência inaugural, o que o juiz tem que fazer? O juiz tem que condenar ele a pagar as custas e calcular sobre o valor da causa, 2% sobre o valor da causa, condicionando o ajuizamento da nova ação dele, que aquele processo vai ser arquivado, né, pela falta, ao pagamento dessas custas. Ele só não vai precisar pagar se ele comprovar que a falta dele foi por um motivo relevante. Então ele tem que justificar a falta na audiência inaugural para poder ficar dispensado das custas. Não basta ele ser beneficiário da justiça gratuita. Então, falta ao inaugural virou também
uma hipótese de flexibilização da gratuidade da justiça, ok? Porque aí nesse caso essas custas aí que a gente está falando vão ser exigidas do trabalhador como condição de procedibilidade para o ajuizamento da próxima ação. Emolumentos são alguns preços que são pagos ao Poder Judiciário também para a prática de alguns atos, por exemplo, reconhecer a autenticidade de uma peça processual, por exemplo. Hoje não faz muito sentido isso porque os atos são eletrônicos, né? Estão todos já autenticados pelas chaves do ICP Brasil, mas no processo físico, por exemplo, se você quisesse que o servidor autenticasse uma cópia do processo, você recolhia os emolumentos não para o servidor, claro, né? Mas sim para a União, e a gente chamava isso de emolumentos. Uma outra questão muito importante que foi bastante alterada aqui com a reforma foi a questão dos honorários sucumbenciais. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? E a gente já sabe que na época que o processo trabalhista foi pensado, qual era a lógica? Era que o sindicato oferecesse assistência jurídica. E aí a única hipótese que tinha honorários sucumbenciais era quando isso acontecia, porque isso era para ser a regra. A gente sabe que não é a regra, a gente sabe que na prática a maioria das ações são ajuizadas por advogados particulares e em 2017 essa prática acabou influenciando na alteração legislativa da reforma. E nessa alteração, agora os advogados particulares, independentemente de sindicato, também têm direito a honorários sucumbenciais ali pelo sucesso da causa. Então veja, os honorários, como a gente já sabe, né, lá do processo comum, não são da parte, são do advogado da parte. E é um crédito independente. Quem é o titular desse crédito, inclusive, é o próprio advogado, não é a parte que ele representa. Antes, esses honorários eram só quando a parte estava representada por advogado do sindicato, hoje em dia não. O advogado da empresa, particular da empresa, também tem direito a honorários sucumbenciais se o cliente dele for vitorioso ali naquela demanda, tá bom? Então isso está lá no artigo 791A e esse artigo vai dizer que os honorários vão ser fixados no mínimo de 5% e no máximo de 15% do valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Ok? Então, esse artigo 791 também vai trazer os critérios que o juiz tem que utilizar para poder fixar esses honorários, né, no balizamento desses honorários. E aqui, ó, o parágrafo 4º é o que chama a nossa atenção. Ele vai dizer o seguinte: vencido o beneficiário da justiça gratuita, que aí o que aconteceria aqui? Não ia ter mais nada, né? Mas vê o que diz a CLT. Desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado a decisão que certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência dos recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Então veja, apesar da leitura apressada mostrar que o artigo tentou ali dar uma proteção, né, para o trabalhador, na verdade o importante está aqui no começo. Vencido o beneficiário da justiça, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, crédito capaz de suportar essa despesa com os honorários. Então veja lá, se o trabalhador, na ação dele, ajuizou uma ação pedindo, sei lá, vamos supor, 100 mil reais, e no final ganhou somente 10 mil, houve uma vitória parcial da empresa de quanto? De 90 mil. Pode ser que o juiz entenda que deva ser condenado a parte autora em honorários sobre esses 90 mil, que foi o proveito econômico aí que a empresa teve, conforme a redação aqui do caput do 791A. Imagina, o juiz manda pagar 10% sobre esses 90 mil, o trabalhador recebeu lá os 10 mil dele, ele vai ter que pagar, desses 10 mil que ele recebeu, 9 mil reais por advogado da empresa. Ele vai ficar somente com 1.000. Né? Então, complicado. Né? E aí, o advogado dele também vai ganhar honorários, né? Porque ganhou 10 mil para ele. E, sei lá, o juiz fixa em 20% esses honorários do advogado, e aliás, em 10% também esses honorários do advogado reclamante. E aí vai dar R$ 1.000. Então, veio, o advogado vai ganhar 1.000, o trabalhador vai ganhar 1.000, o advogado da empresa vai ganhar 9 mil e a empresa vai pagar 10 mil. Essa é a interpretação mais literal que se pode dar a esse parágrafo 4º aí. Como é que ele vem sendo interpretado hoje em dia? Ele vem sendo interpretado
obviamente, no sentido da proteção ao trabalhador hipossuficiente e na concreção da regra da assistência jurídica integral e gratuita, que está lá no artigo 5º da Constituição, e está se prezando para que essas condenações em honorários elas fiquem mesmo suspensas toda vez que o trabalhador ele for beneficiário da justiça gratuita. Tá? Então, beneficiário da justiça gratuita, independentemente dos créditos que ele tenha recebido no processo, os honorários do advogado da outra parte ficam suspensos até que mude, eventualmente, aí, né, a situação econômica desse trabalhador. Okay? Honorários periciais também teve uma mudança importante, a gente já discutiu ela aqui, quando falou lá anteriormente. E mesmo o beneficiário da justiça gratuita pode ter que pagar honorários periciais se ele for sucumbente aí na matéria objeto da perícia. Okay? Então, todas essas aí são despesas processuais. Veja que eu não falei, a gente pode até falar também, no depósito recursal. O que é o depósito recursal? A gente vai falar melhor quando falar de recurso, mas o depósito recursal é uma prévia da condenação ou, dependendo de quanto for essa condenação, o valor da própria condenação, sempre que a parte quiser recorrer, parte reclamada. Então a empresa recebeu uma sentença de R$5.000, ela quer recorrer, e aí para ela poder recorrer, além de pagar as custas, que agora é o momento de pagar, que está no final, ela vai ter que pagar esse depósito recursal. Não é bem uma despesa processual, por quê? Porque isso aí vai ser revertido futuramente para pagar a própria condenação. Então, ele não está tendo uma despesa processual, ele está pagando aquilo que ele foi condenado, tá bom? Então, não se encaixaria exatamente aqui. Por isso que a gente vai falar melhor sobre isso lá quando falar dos recursos, ok? Então, essa foi a nossa aula número 5. Até a próxima.